Olá, que Deus abençoe você e sua casa. Olha, seja muito bem-vindo novamente ao canal Sal da Terra. Aqui você vai encontrar reflexões e ensinos à luz da Bíblia, revelações concedidas pelo Espírito Santo ao longo de mais de 20 anos, como pregador de sua palavra até o dia presente. Olha, deixa seu gostei, inscreva-se neste canal, pois assim essa mensagem vai alcançar um maior número de pessoas ao redor desse planeta e assim elas poderão ter seus olhos abertos para a verdade que liberta, tá bom? Conto com você na propagação dessa palavra. Olha, compartilhe essa mensagem também para aquelas pessoas que vêm à sua mente nesse momento, seu coração. E agora, você que está me ouvindo, isso, você mesmo, seja lavado pelo lavar regenerador da palavra de hoje. Acredito que a oração do Pai Nosso é uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida de toda a terra. Mesmo quem nunca frequentou uma igreja ou às vezes não teve contato com a Bíblia, foi ensinado desde criança pelos pais ou alguém conhecido a fazer a oração do Pai Nosso. Ou até mesmo quem nunca foi ensinado também já ouviu em alguns momentos marcantes de sua vida, seja em um funeral, encontro familiar, de trabalho ou até mesmo num jogo de futebol. Olha, mas a maioria das pessoas não sabe de fato o poder que essa oração carrega em suas palavras e as lições profundas que Jesus deixou como guia para a humanidade. É importante fazer uma distinção nesse ponto aqui agora, fundamental. A oração do Pai Nosso não é uma reza ou um mantra nos quais você simplesmente repete muitas vezes, como se esse ciclo é que fosse gerar algum efeito por si mesmo, simplesmente pelo mecanicismo de repetição ininterrupta dessas frases. Mas a oração do Pai Nosso é o que traduz, na verdade, nela mesma, uma oração modelo deixada por Jesus para nos ajudar a entender como tocar o coração de Deus por meio das palavras certas. Orar não é rezar. A palavra rezar origina-se do latim recitare, que traz como significado declamar, recitar, dizer em voz alta. A palavra recitare é uma junção de re, que traduzida significa de novo, mais a palavra citare, de citar, conclamar. Ou seja, rezar é uma repetição de uma conclamação, uma citação repetida várias vezes. Essa prática de repetição pode trazer uma fuga do real propósito que a oração carrega em si mesma. Pense comigo, em uma conversa com alguém ou algum amigo, você fica repetindo várias vezes a mesma frase ou simplesmente conversa normalmente com essa pessoa? Ora, Jesus deixou uma dica em relação a como devemos orar, citando uma direção específica nesse sentido, justamente antes de declarar o Pai Nosso. Veja, e, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes, de vós lhe pedirdes. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Portanto, vamos agora aprender de Jesus como de fato devemos orar. A oração do Pai Nosso está registrada em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13 e começa com a declaração: Pai Nosso que estás nos céus. Que declaração inicial perfeita! Jesus mostra um endereço que devemos dar à nossa oração. Essa declaração está afirmando primeiro que temos um Pai e, portanto, devemos direcionar nossas palavras ao nosso Pai Celestial. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmos 68, 5. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Que coisa maravilhosa! Talvez você possa estar falando para si mesmo, mas meu pai não me ama, ou me abandonou, ou não conheço meu pai nem minha mãe, ou até mesmo que você não tem um pai, ou nunca teve. Mas a palavra de Deus diz que você tem um pai que está no céu. E Jesus veio à terra para dizer que você tem total acesso ao Pai. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus é o pai de todos os espíritos, segundo sua tremenda palavra. Então hoje, você já sabe a quem deve direcionar suas orações, tudo bem? Suas petições. Pois somente o Pai pode dar ao Filho o que lhe convém para suprir suas necessidades em todos os níveis. Somente o Pai sabe de fato o que o Filho precisa, necessita, nem mais nem menos, mas na medida certa em tudo. Uau! Olha, eu estou maravilhado com essa revelação libertadora e poderosa das Sagradas Escrituras. Podemos ficar horas e horas tecendo mais sobre apenas esta parte do Pai Nosso. Mas hoje, vamos fundamentar toda oração para que você conheça o poder dessas palavras e como usá-las de forma correta em sua vida. A próxima declaração é: santificado seja o teu nome. O segundo aspecto do ensino de Jesus sobre a oração é quem é o Pai. E ele declara: Ele é santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 1 a 3. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Com essa declaração na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que Deus é santo e, portanto, devemos reconhecer essa santidade. E, além disso, procurar nos tornar semelhantes a Ele, espelhando-se em seus atributos e caráter, para que nos tornemos filhos do Pai. Ou seja, filhos à cara do Pai, criados à sua semelhança, como está registrado. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26a. O terceiro aspecto da oração do Pai Nosso, Jesus aborda os atributos de seu reino em: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você ora isso, você está dizendo para o Pai: Pai,
eu não quero mais viver a minha vontade, mas a tua vontade seja feita em minha vida. Olha, esta é uma declaração forte. Você está pronto para dizer isso? Se comprometer em deixar que o Pai guie a tua vida? A questão é que, como disse há pouco, muitos rezam o Pai Nosso, mas não oram o Pai Nosso. Quando declaramos seja feita a tua vontade, estamos permitindo que uma ordem maior chegue em nossa vida e coloque tudo que está desajustado no lugar. Há uma reorganização das coisas em nossa vida. Este é aquele momento em que parece que você perdeu o controle. Glória a Deus por isso, então. Não tome o controle de volta. Deixe Deus ajustar tudo o que precisa ser ajustado. Deixe Deus trazer o seu reino sobre o reino de sua própria vida. O reino de Deus não é algo aparente. Não tem um aspecto exterior. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20, 21. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Trata-se, portanto, do padrão de reinado que o Pai quer, por meio de Jesus, para que o homem viva sob esses preceitos. Observe que esses primeiros 3 aspectos do Pai Nosso que vimos até agora estão relacionados às realidades espirituais, celestiais. Já os próximos 3 aspectos tratam de realidades da terra, necessidades e seus conflitos. Veja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus mostra para nós que nossas necessidades não estão isentas ou ausentes do olhar do nosso Pai. Muito pelo contrário, Ele conhece e supre nossas necessidades. Ele sempre quer suprir as nossas necessidades. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 26 a 33. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Atenção a essa breve frase. Jesus nos ensina aqui que há uma condição para sermos perdoados pelo Pai. Ele perdoa as nossas dívidas, desde que perdoemos antes aos nossos devedores. Em outra tradução diz que Ele perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Você está entendendo o que essa palavra está dizendo? Veja o que diz em Mateus capítulo 18, versículos 32 a 35. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.
Veja que Jesus pagou uma dívida nossa muito maior do que a dívida que alguém tenha conosco, por uma ofensa ou alguma situação que tenha nos ferido. Jesus fez questão de deixar registrado na oração modelo do Pai Nosso que o perdão de Deus é inegociável quando se trata também de perdoarmos a todos que nos ofenderam de alguma forma. Olha, a Bíblia não traz exemplos de quais tipos de ofensas devemos perdoar. Apenas diz que devemos perdoar, pois, se não perdoarmos, não podemos ser perdoados pelo Pai. Essa é uma lei espiritual fundamental. Já vi muitas pessoas dizerem erroneamente: não perdoo ninguém, pois só Deus quem perdoa. Digo a você, meu amigo, minha amiga, cuidado! O ato de liberar perdão é condição fundamental para sermos perdoados por Deus, pois Ele está dizendo em sua palavra que lemos agora há pouco: como posso te perdoar se você não perdoou? A falta de perdão não está alinhada à característica de um filho de Deus. Por isso, devemos liberar perdão a todos que nos ofenderam. Olha, sei que este assunto é sensível. De maneira nenhuma a palavra de Deus disse que ser cristão é fácil. Muito pelo contrário, a porta para entrar no céu ainda permanece estreita. Mas veja, se você quer acertar sua vida com Deus, perdoe para ser perdoado. A falta de perdão te aprisiona. No final das contas, você acaba carregando uma pessoa por anos prisioneira em seu coração. E você é quem de fato é prejudicado com isso. Caso você tenha dificuldade de perdoar alguém que te machucou muito, peça ajuda ao Espírito Santo com sinceridade e seja livre. Simplesmente libere perdão, siga seu caminho e deixe que Jesus sare suas feridas. Entregue, portanto, este assunto a Ele o mais rápido possível. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Lucas, capítulo 12, versículos 58 e 59. Perdoe para ser perdoado. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Se colocarmos nossos olhos no Senhor, Ele nos livra. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Salmos 25:15. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, 1-3. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Jesus encerra a oração adorando o Pai e declarando sua grandeza e seus atributos, conduzindo-nos ao final da oração a adorarmos e sermos gratos ao Pai, porque somente Ele é quem tem todo o poder e é digno de toda a glória para sempre. Preste atenção para essa verdade. Nessa oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra que assim como os 3 primeiros pontos retratam as coisas celestiais e os outros 3 pontos retratam as coisas da terra, finalizando com a adoração ao Criador, primeiro devemos acertar nosso foco nas coisas que são do céu e depois as coisas que são da terra serão devidamente alinhadas. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 1 a 17. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Agora que você já sabe como orar com entendimento, vamos orar juntos essa oração tão poderosa? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.